Opa, e aí galera, beleza? Galera, eu sei que esse é um assunto que para muitos é um tabu. Eu acho que nenhum canal vai fazer isso. Eu acho que nunca vi na história alguém questionar e indicar, eu sugerir que o formato de reality show de confinamento, tipo A Fazenda, BBB, Power Couple ou qualquer outro reality show que envolve confinamento 24 horas, na qual a pessoa tem que ficar fazendo qualquer coisa e a pessoa aqui da TV ou da internet fica olhando 24 horas cuidando da vida dessas pessoas, já está desgastado. O que eu quis dizer com isso? Tá na hora de acabar com essa história do incentivo ósseo, porque vamos ser sinceros, reality show com esse tipo de produtos desse tipo já tá gasto demais no mundo, já perdeu a graça, já perdeu demais uma coisa chamada dignidade. Quando uma pessoa agride com agressões verbais, agressões físicas, cuspidelas, água, jogar uma panela na cabeça de outra pessoa, uma faca ou qualquer outra coisa, jogar água, destruir patrimônio ou fazer qualquer coisa que na qual não só desrespeite as regras, mas também fere a segurança da pessoa, ou pior, provoca ou instiga para que essa pessoa se destabilize e comece a cometer uma atrocidade que pode até acontecer de uma pessoa enlouquecer e pegar a primeira coisa que encontrar para poder destruir a vida de uma pessoa. Nós já tivemos muitos exemplos do que aconteceu. Eu vou dar exemplos. Na Fazenda, por exemplo, na Fazenda de Férias, um participante maluco, ele pegou um machado e fez ameaças com um outro participante, fazendo uma tortura psicológica. Já teve outro participante, só me engano foi a Conquista, que também foi cancelado esse projeto, que teve mais de 100 pessoas presas, vamos dizer assim, confinadas dentro de uma casa, dentro de uma vila, para poder competir entre elas, e vale tudo pro dinheiro, a ponto de pegar uma faca e criar ameaças? Quiser ameaçar? Só por causa de desentendimento bobo? Uma coisa boba? Quer jogar uma cueca? Também pro outro lado também foi indigno? Que bagunça é essa? Ou a gente tá vendo aí palhaçadas acontecendo, a ponto de cometerem, dizer que pelas regras do concurso você não pode ralar a mão, ou seja, dar um tapa. Coisa que, vamos ser sinceros, essas coisinhas aí são fichinha perante a realidade brasileira, que na qual uma tragédia pode acontecer. Mas eu não diminuo a questão da faca e do machado, porque são coisas realmente que acontecem no dia a dia, e que na qual essas pessoas não têm noção do que estão fazendo. Estão incentivando o ócio, incentivando a violência doméstica, incentivando coisas que na qual não prestam, e fazendo coisas indignas para elas mesmas. E eu falo, tem influenciadores no meio. Esses influenciadores estão ensinando o quê para os seus seguidores? Nada. A gente não basta também que nós já vemos aí acontecendo. Redes de internet, de quinta, por sinal, fazendo besteiras com menores, como foi o caso do Ítalo Santos. Adultificando, como o próprio Felca trouxe. E que esse também é outro caso perigoso. Ou pior, quando você confina pessoas e faz elas passarem por coisas ridículas, desnecessárias, ao invés de influenciar coisas edificantes, tratar com coisas edificantes, com coisas sérias. Eu já tenho provas o suficiente que na qual se eu tivesse poder, eu teria até faria uma sugestão, até que eu espero que algum político, alguém influente veja esse vídeo e pare e repense. Vale a pena você ganhar fama, poder, dinheiro às custas da humilhação de uma pessoa, ou humilhar uma pessoa desnecessariamente por tudo isso daí? Até mesmo você ganhar 1 milhão e depois sair vitorioso, sair mimimi, papapá.
sair com toda a grana, sair com toda a influência, sair com todo o poder, porque depois, e aí? Essa vida volta ao normal. Você pode atrair seguidores. Mas e aí? Não estou falando, não é a minha posição antes que alguém fala, você é invejoso. Não é inveja. Eu estou vendo um fato real. Porque isso magnifica. O reality show, ele magnifica a pessoa. Magnificar significa ampliar. Ele aumenta. Dá poder para essa pessoa. E quando essa pessoa é empoderada, ela faz o que quiser. Só que ela esquece uma coisa. Existe uma coisa chamada lei. Existe uma coisa chamada realidade brasileira. Na qual as realidades brasileiras não batem. A nossa realidade é muito mais complexa do que esse tipo de coisa. E que são, fichinha. Em detrimento do que acontece ao nosso país que está caindo de podre. Vamos ser sinceros. A nossa economia está indo muito mal. Nós estamos vivenciando tempos difíceis. E pagando caro pela nossa comida. Pagando caro por contas altíssimas. Valores impossíveis de pagar. E aí? Vocês querem fazer o quê da vida? Ao invés de vocês estarem ficar se divertindo com isso, por que não se divertem procurando coisas edificantes ou coisas que fazem mais sentido? Eu vou dar um exemplo de bons reality shows. O Aprendiz foi um excelente reality show, que na qual não precisou ter... Tem confinamento? Tem, mas não é aquela coisa exposta. A pessoa só se foca no trabalho, no negócio. O Trato Feito, que é um reality show também, que não é esse tipo de coisa. Você aprende como funciona o mundo dos negócios, aprende como funciona a venda de produtos. A Record está contratando o filho do Augusto Liberato, o Gugu, para poder estar fazendo um mini reality show contando como que é se tornar um apresentador. Como se preparar para esse mercado. Que eu acho isso muito bonito. E tá interessante. Eu gosto desse tipo de formato. Esse formato do reality show. Porque é um formato. É um formato do trabalho. Uma coisa edificante. O MrBeast também, ele sabe fazer ótimos reality shows. Mas sempre precisa ter que expor a pessoa ao ridículo por mais de tantos dias e a pessoa ficar sendo olhada por milhares de pessoas, por milhares de espectadores. Não, é tudo editado, tudo cortado para poder fazer um vídeo mais condensado, mais adequado, mas de forma edificante. Na qual a pessoa não precisa ficar se estressando, se estrepando para fazer remolejo, para se expor às suas partes íntimas, para poder fazer o sei lá o quê. A ponto de a gente vê ameaças, a gente vê as coisas, a gente vê a coisa mais de forma condensada. E a pessoa vive para valer aquele jogo, sem precisar ter que ter alguém para ensinar. Você não pode ir pra lá. Você não pode fazer tal coisa. Você deve ser explosivo, ser falso, sei lá o quê. E as pessoas ditarem para você o que você deve fazer. Ao invés de viver sua própria vida. Do jeito que você é de verdade. Coisas que eu acho ridículo. Até mesmo pagar um coach. Ter que criar um cargo de coach para reality show. O que é isso? Que palhaçada é essa? Você quer que você seja falso? Não seja você mesmo? Porque não precisa você ficar com um monte de câmeras, porque a gente tem um monte de reality shows ótimos. Eu vou até dar um exemplo, também que foi ótimo, e que não precisou ter confinamento. Não precisou ter que a pessoa ficar lá presa. Ficar sendo vigiada 24 horas, que isso é ridículo. Um exemplo foi, por exemplo, olha aí a competição da do Brasil. Quero ser dublador. Não precisou a pessoa ficar confinada. Não. Porém, é um reality show é um reality plus talent show na qual a pessoa está exposta à câmera. E está sendo filmada. E a gente está sendo exposto para o mundo inteiro. Ver. E de maneira condensada. De maneira que na qual funciona. E são provas atrás de prova. E tudo gravado. Tudo gravado. E vocês acham que eles saem tranquilos? Eles saem
né, saem, eles ficam tranquilos. Não, é mais magnificado, mais ampliado a situação. E ampliam como funcionam os bastidores de uma gravação de dublagem. É esse tipo de reality show que tem que continuar. Agora, esse tipo de confinamento, que você fica aí 24 horas sendo filmado, 24 horas sendo passando por humilhações, mostrando assédios, mostrando coisas que na qual falam que é um excelente experimento social, mas a partir do momento que o experimento social fracassa, é a partir do momento que há esse tipo de coisa. E aí acontece a coisa mais baixa. Acontece todo tipo de baixaria que na qual deveria ser banido na competição. Coisa que na qual não é. Porque o que acontece quando a pessoa faz isso? Não acontece nada. Não é punida, não é severamente castigada ou expulsa. Porque já é uma agressão. E qualquer tipo de agressão, e que inclusive está se estudando uma lei que na qual considera isso como um crime hediondo. Qualquer agressão desmedida, descalabra, pode ser inafiançável. Eu não sei se isso é verdade, mas há estudos e há indícios que a pessoa pode sim ser banida da sociedade e ser cancelada. Aí alimenta a cultura do cancelamento. Alimenta um monte de palhaçadas que não resolvem nada. Só faz a pessoa ficar pior. Ela tem que pagar médicos, pagar psiquiatras, pagar psicólogos para viver uma vida depois pós-reality show de sofrimento e tormenta. E que na qual ela teve que se reinventar perante a sociedade e demorou muito tempo. E essas pessoas aí, são sumidas, são esquecidas, são apagadas. E ainda por cima a carreira pode ser decolada pro inferno. Falando português, claro. Pro lixo. Então, eu falo, cuidado. Porque o dia que surgir uma lei que na qual, no momento em que surgir alguém maluco bastante, pode ser até se eu, tô falando isso. Eu tenho vontade imensa de banir esse tipo de reality show de confinamento. Porque prova claramente que isso não funciona. Não edifica, não traz nada que acrescente algo que é útil. Algo que explora algo útil. Só explora o inútil. O lixo. E prova claramente como que a TV aberta está ficando lixo. Que a maioria dos programas é lixo. Não tem nada que acrescente algo de novo. Algo aqui na qual possa ser edificante. Não basta só o jornalismo sensacionalistas que a gente está vendo aí, o helicóptero voando enquanto um crime está sendo falado. Expondo a nossa violência como ela é, a nossa realidade como ela é, mas para piorar. Glamorizando. E a gente está vendo o glamour da bandidagem, o glamour das coisas ruins. Enquanto as coisas boas, os valores corretos, são depravados, são considerados tabus. O papel está invertido da nossa sociedade. Ridículo, né? Enquanto os valores de verdade, os valores de família, pátria, respeito ao próximo, humanidade, estão sendo jogados no lixo. Estão sendo esquecidos. Então, uma coisa que eles têm que se tocar. Humanidade precisa se tocar. Parem de bancar os lixos. E vão viver a vida de vocês. Parem de se ridicularizar. Sejam dignos. E comecem a viver uma vida limpa. Sem escândalo. Porque uma hora a casa cai. Uma hora a carreira de vocês cai. Eu não falo isso por mim. Eu falo porque observo como funcionam as coisas. Quando você é aproveitada até no tal, depois disso, ser esquecido e apagado.
Então você tem que estar sempre se reinventando. Só que se reinventar não significa você se submeter aos caprichos de uma pessoa, ou de uma direção, ou seja lá o que for. Isso, existem limites. Tudo na vida tem limite. Agora, a partir do momento que ultrapassa-se esse limite da realidade, ultrapassa-se o limite da humanidade, deixou de ser algo edificante, algo construtivo, que na qual a gente vê as pessoas saindo bem da fita, falando que ganhou horrores, mas e aí? Ganhou às custas de quê, meu bem? À custa de nada. Você trabalha, faz suas graças, faz o que quiser, e aí? Faz o quê? Depois, na sua vida privada, na sua vida de trabalho sério, o que você faz na vida? Eu, se fosse vocês, cuidavam da vida própria, não da vida alheia. Cuidavam de si mesmas, cuidavam para sobreviver neste mundo infernal, nesse mundo de bestas que nós vivemos, nesse mundo na qual as maldades está cada vez maior, a maldade está cada vez maior e descomunal. E ter que sobreviver de maneiras mais sábias e mais corretas. Ter uma vida edificante. É o recado que eu dou. E que espero que algum dia este recado chegue a milhares de pessoas e observem como que eu defendo o fim dos realities de confinamento e a criação de coisas mais edificantes e coisas que na qual ajudassem. Não, inclusive não envolvessem torturas psicológicas, nem envolvessem a pessoas passar por coisas piores e nojentas. A ponto de nós vemos o que está acontecendo aí. O ridículo acontecer e o desespero acontecer. A ponto de acontecer tragédias. A ponto de uma vida ser ceifada. Porque é uma coisa, a cultura do cancelamento precisa acabar. Mas a cultura do ócio e a cultura do ridículo e da glamorização do bandido, da glamorização de tudo que é ruim, precisa acabar. Dá um fim. Chega de palhaçada. Bom, esse é meu recado e minha opinião de hoje.